E, gente, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda no A Notícias de Frente desta quinta-feira, dia D, viu? Dia de debate aqui na TV Vila Real. E claro que vamos repercutir o debate, o grande debate com os candidatos a prefeito de Cuiabá aqui no A Notícia de Frente. Deixa eu dar bom dia aqui ao Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. E que expectativa, né? Que expectativa para esse debate, que ele é realmente um divisor de águas. É a oportunidade que você tem, sobretudo, de poder acompanhar as propostas dos candidatos e, de certa forma, já definir aí o seu candidato à Prefeitura de Cuiabá. Preste muita atenção nas propostas, se elas são viáveis, se elas são praticáveis e escolha de forma democrática. Isso mesmo, debate de ideias, viu, gente? É isso que o povo quer ver, debate de ideias. E claro que a gente vai repercutir, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do debate, vamos relembrar, como a gente lembrou ontem, né, dos debates que marcaram história aqui na TV Vila Real. E também a gente vai começar uma notícia de... E depois vamos repercutir uma pesquisa que saiu na capa do jornal A Gazeta. Tem pesquisa para prefeito, pesquisa para o Senado e também de vereadores. A gente vai repercutir daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar de um outro assunto. A chuva. Choveu bastante ontem à tarde, hein? Não sei se aí na sua região, mas na minha choveu muito, que aqui, eu moro aqui próximo ao Consil, no Consil, né? E vamos ao GD, ao portal Gazeta Digital, porque a chuva registrada na tarde de quarta-feira, ontem, acompanhada de ventania, provocou queda de algumas árvores em diversos bairros de Cuiabá e causou alagamento nas principais vias da capital. Em vídeo é possível ver a intensidade da chuva e dos seus efeitos. Bora ver aqui os vídeos, então, que está no GD, no portal Gazeta Digital. Olha só, a chuva ali no centro, né, na região central Praça de da Cuiabá. República ali, né? Isso mesmo. Olha só a situação ali. O pessoal que estava por ali acabou se molhando e muito, né? Porque não tem como ali na calçada. Chove e você tem aí um outro problema, que são as bocas de lobo que acabam entupindo, né? Ficam entupidas. Olha o lixo aqui, ó. O lixo acumulado. Exatamente. Aí vamos aqui a mais um vídeo do internauta que mandou para o GD. Vamos aqui. O vídeo aqui é no terminal do CPA1. Aqui, do CPA1, né? Isso mesmo. Chuva caindo, por enquanto tá tranquilo aqui no terminal do CPA1. Mais um vídeo enviado ao GD, ao portal Gazeta Digital. Aí, ó, o estrago, árvore caída, né? A ventania realmente foi forte, começou a ventar muito forte antes. Se não me engano, foram 14 ou 15 árvores que foram arrancadas por conta do vento, da ventania, Isso né? mesmo. Realmente faz estrago, né, Haroldo? A gente já mostrou aqui não só árvores, mas o vento forte acaba destelhando várias residências, né? Exatamente. O pessoal sofre também nessa época. Essas primeiras chuvas, geralmente, elas são assim, né? Tem essa natureza, né? De serem muito fortes, muito vento. Isso é muito pior, né, do que necessariamente a chuva. A chuva é necessária e importante, diga-se passagem, mais de 100 dias aí sem chuva. Então ela é muito bem-vinda, isso é fato, né? Mas sempre vem acompanhada com muito vento, o estrago geralmente é muito grande. Nós mostramos aqui, inclusive, no nosso jornal, ao nosso querido telespectador, lá na cidade de Cláudia, você se lembra disso? Nossa, uma ventania que acabou destruindo absolutamente tudo. Aqui também não foi diferente, nós tivemos várias localidades, comércio, casas, galpões que foram destelhados por conta desta primeira chuva que deu, uma chuva que deu na semana passada e agora ontem também uma nova chuva, né? Pois é, e a gente faz esse alerta. Agora é período de chuva, graças a Deus voltou a chover. Sim. Né? Só que tem que tomar muito cuidado nesse período. Quem puder fazer o reforço em casa, faça. Eu sei que nem todo mundo tem condições, mas seria o momento de fazer isso, E uma né, coisa importante, até para alertar as pessoas, é o seguinte: ontem um rapaz acabou vindo a óbito por conta de caiu energia na casa dele, e ele foi mexer no quadro de energia durante a chuva, Nayara Moura, exatamente, e acabou sendo eletrocutado aí e vindo a óbito. Então, momentos como esse aí, não mistura, né? Chuva, água, energia, realmente deixa passar, né, para você acabar mexendo com isso aí, porque realmente é muito perigoso. E outro problema também é a questão do celular conectado durante a chuva, né, principalmente, porque tem muita oscilação de energia. né? Então você pode tomar um susto aí por conta disso. Conectado na tomada, a gurizada tem mania de colocar o celular na tomada e ficar utilizando o celular na tomada, carregando. Ele está carregando, ele está com o celular aí utilizando. Isso é um perigo, né? Já existem várias
notificações com relação a isso, inclusive de explosão de celular durante a operação, ele conectado na tomada. Então, fique atento. Isso mesmo, gente, muita atenção. Olha, vamos então agora com o repórter Bruno Pinheiro ao vivo, porque o Bruno Pinheiro vai trazer informações para a gente sobre o novo decreto da Prefeitura de Cuiabá, mais um decreto de flexibilização das medidas adotadas para prevenir a contaminação do novo coronavírus. Vamos então com o Bruno. O Bruno vai contar o que mudou agora, Bruno, com o novo decreto da Prefeitura de Cuiabá. Bom dia. Olá, Nayara, muito bom dia, Haroldo, bom dia para você de casa. Na verdade, continua mudando diariamente e a maior novidade que a gente tem que comemorar mesmo é a redução nos números da Covid-19, o número de mortalidade, né, que tem reduzido. E com isso, as flexibilizações, ou seja, a liberação de lojas, de restaurantes e também até o cinema. Tem gente com saudade de aproveitar um cinema, então esse novo decreto do município de Cuiabá, 8.147, está liberado, ou seja, 70% do cinema estará isolado, ou seja, haverá um espaço, um distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas que vão estar no cinema. O cinema vai ter que oferecer álcool 70 e de sessão em sessão deverá haver uma higienização, uma limpeza geral dentro desta sala. Ainda lojas de rua e no shopping popular estarão funcionando todos os dias, exceto aos domingos e feriados, no horário entre as 9 e as 7 da noite. Academia e estúdios de outras modalidades de atividade física entre as 6 da manhã até as 2 da tarde, aí um intervalo de 2 horas, volta às 4 da tarde até as 9 da noite. Aos domingos e feriados ainda não foram liberados. Lojas de shopping estarão autorizadas a funcionarem entre as 10 da manhã até as 10 da noite, seguindo as normas de higiene. Já os eventos sociais serão realizados com até 200 convidados. Esse é o novo decreto de número 8.147 do município de Cuiabá, uma maior flexibilização, né? A gente aguardava então que os shoppings fossem liberados, os shoppings foram liberados, mas as salas de cinema ainda não estavam atendendo, mesmo com uma liberação do governo do estado. Mas agora então, oficialmente em Cuiabá, os cinemas estão liberados. Nayara, aos que estão juntos, aquele romance todo, com esse clima de chuva e o cinema chegou em uma boa hora, né? Pois é, né, Bruno? Bruno, eu ia perguntar para o Bruno, deixa eu perguntar. Por que, Bruno, você usou esse exemplo? Você está apaixonado, Bruno Pinheiro? Eu tô achando, hein? Será que ele ouviu? Não, essa é somente uma informação, né? A gente já vai chegando no final de semana, a gente tem uma dica cultural, né? É isso aí. Tá certo. Olha, agora, o Bruno saiu pela tangente. Saiu aí rapidinho. Agora eu estou sentindo no ar, assim, Nayara Moura, um certo ar de felicidade com relação a esse decreto. Confere? Olha, confere por conta da academia, viu? Mas eu você vem reivindicando isso há alguns meses. Eu não conseguia malhar, né? E agora, com tempo, nem que seja uma horinha a mais, já deu. Na hora do almoço, né? Na hora do almoço. Já vai dar. Isso é bom. Mas assim, é aquela coisa, né? Você agrada outros não. Você tem que continuar com as medidas de segurança, por exemplo, vai à academia, mas usa máscara, evita ficar passando a mão no rosto, né? Toda hora ali no álcool em gel. Se cuide, gente. Tem que se cuidar, manter ali o distanciamento, evitar tocar. Isso. Quando a gente está num local, por exemplo, agora, sem máscara, eu evito muito tocar no meu rosto. Foi um exercício que eu consegui desenvolver. E é muito bom durante essa independente pandemia. da Covid, sabia? Né? Outras doenças também podem ser evitadas com esse tipo de comportamento. Sim. Isso que é importante, né? Sim. Olha, agora vamos falar de desafios, porque hoje é dia 15 de outubro, gente. Além do grande debate, né, do grande debate que vamos ter aqui na TV Vila Real, hoje é dia de Haroldo Arruda Júnior, dia de professor Lorenberg, dia de outros grandes nomes da história, dia também daquela professora que te deu aula. Você lembra? Que te alfabetizou há muito tempo atrás. Eu lembro da minha, inclusive chorei no dia da minha alfabetização. Eu tive porque eu nunca mais, assim, não ia mais estar na sala dela. Então, tem professores que marcam a sua vida.
Eu tive grandes professores na minha vida, mas uma que realmente marcou a minha vida foi a professora Gracildes, aqui em Cuiabá. Acho que você não conhece. Não. Ela é bem das antigas, uma professora de português. E se hoje eu sou um grande profissional, ou de certa forma reconhecido no mercado por conta do meu trabalho, né, profissionalmente, graças a ela. Vou te explicar por quê. Porque ela era uma professora de português muito rígida, né, e eu estudava português assim, muito, muito mesmo. E eu sempre gostei muito da língua portuguesa, né? Porque eu sempre achei muito bonito, né? Eu queria sempre falar bem, falar corretamente. E ela pegava no meu pé o tempo todo e era todos os dias, né? E eu fiquei um bom tempo da minha vida, eu era criança ainda, estudando língua portuguesa. E depois fui fazer colégio, tive bons professores de matemática, o professor Eloy, por exemplo, foi um excelente professor de matemática. Eu sempre tive muito bons professores. E fui para a universidade, também tive bons professores na universidade, na especialização. E a partir da especialização, teve um cara que realmente acabou me dando todas as instruções para que eu pudesse me transformar num professor bem formado, vamos dizer assim, né? Que foi o professor Ivo Assad Ibre, lá de São Paulo, da PUC de São Paulo, que foi meu orientador no mestrado e doutorado em filosofia. Quer dizer, então eu fui muito bem moldado, né? Eu sempre fui muito bem ladeado com grandes professores, grandes profissionais, com valores gigantes, que acabaram passando para mim esses valores todos, esses princípios, né? E eu tento hoje compartilhar. Não vale a pena ser só professor. Todo professor, ele tem a maior satisfação dele é compartilhar o conhecimento. O tempo todo a gente busca exatamente tentar dividir um pouquinho com as pessoas aquilo que você aprendeu, porque você aprende também. O início da sabedoria é, sobretudo, o reconhecimento da ignorância. Você não sabe tudo e nunca vai saber tudo, mas aquilo que você sabe tem que ser compartilhado e sempre estar aberto para ter novo aprendizado. Isso é fundamental. Parabéns a todos os nossos colegas, a todos os nossos professores, né? Porque vocês são gigantes num país que, infelizmente, existe uma inversão de valores muito grande, em que, de um lado, idolatram políticos, né? E simplesmente menosprezam os professores. Deveriam idolatrar, sim, como faz o Japão, por exemplo, né? Como faz a Coreia do Sul, né, que tem um reconhecimento gigante nos Estados Unidos, um reconhecimento gigante pelos seus professores e não pelos seus políticos. Porque toda profissão nasce de um ensinamento, né? Nasce de um ensinamento. O professor você falou de professor de português, eu também escolhi a profissão por conta de uma professora de português e à frente de literatura. Que legal. Eram duas matérias que eu realmente era inglês, português e literatura. Eram matérias que eu era extremamente você se apaixona, apaixonada. Exatamente. Olha, o professor faz o engenheiro, faz o médico, faz o bom político, porque o mal político ele vem de um princípio mal formado, né? Tá? Faz o desembargador, faz o juiz, faz o procurador, faz o feirante, faz todo mundo, né? É isso aí. Sabe, então é um agente, né, importantíssimo na formação da sociedade. E hoje, dia do professor, da professora, a gente lembra que esse profissional ele teve que se reinventar e teve que aprender a trabalhar durante a pandemia. Muitos se reinventaram, né, através das aulas online. Quando foi possível unir professores, tecnologia, alunos, escola e família? O processo de ensino-aprendizagem aconteceu. Vamos então acompanhar na reportagem especial de Antônio Carlos Silva. Na escola pública estadual de 450 alunos, nas salas de aula restam apenas livros a serem entregues aos estudantes ainda este ano e as lembranças dos professores diante dos desafios da pandemia. Nessa disciplina, a educação física, os alunos estão habituados prioritariamente com a prática, né? E nesse sistema, nesse modelo, a prioridade passou a ser a teoria. Em alguns casos, a gente prescreve situações, né, de vivência adaptadas à residência também, mas não chega a ser a mesma dinâmica, o mesmo envolvimento que teria numa quadra, que teria num ambiente de um pátio, algo que é mais comum na disciplina. No colégio particular, desde março, no início da pandemia, as aulas viraram online com tecnologia, mas as salas ficaram vazias, assim como o sentimento de muitos professores. O início foi muito difícil, foi muito complicado. E eu me lembro até do último dia que a gente estava aqui em março, estava o nosso coordenador, né? Um dia chuvoso de março, e a gente saiu aqui da escola, não tinha nenhum aluno, e ele já mais ou menos colocando que a gente ia ter que aprender a mexer com Meet, com Zoom, com Microsoft Teams, nomes assim, que eu não sabia, e era um dia chuvoso.
Eu lembro que eu fui para casa aquele dia, eu chorei muito. A solução foi cada professor e professora aprender a lidar com tecnologia para poder continuar a ensinar à distância. Um processo pedagógico que ainda está sendo construído coletivamente. Então nós tivemos 2 semanas praticamente de treinamento com os professores, né, das novas tecnologias, aquilo que era até se decidir que tipo de tecnologia iria utilizar, né? Nós decidimos rapidamente pelo Google Sala de Aula, pela plataforma Google Education, né? E logo teve o treinamento e foi um momento muito bacana porque a gente nós fizemos um trabalho de construção desse processo. Mas nem todo mundo se adaptou ao ensino à distância, até porque surgiram outras dificuldades. Na escola pública, muitos alunos não têm acesso à internet. E quando tem, nem sempre possui memória suficiente no dispositivo móvel para baixar e abrir um aplicativo para comunicação através de vídeo. O jeito foi criar grupos de WhatsApp de cada sala de aula e entregar as apostilas de papel produzidas e impressas pela SEDUC. Na escola privada, nem a tecnologia garantiu a continuidade do habitual processo de ensino-aprendizagem. Eu fiquei praticamente perdido no sentido de como a gente é extrovertido. Você está vendo um aluno ali conversando com você, aí você olha para a câmera e não vê ninguém, né? Porque quando você olha o olhinho do aluno, viu que ele não entendeu alguma coisa, aí você fala, opa, vou voltar à matéria, né? Ou solta uma brincadeira para ele sentir em casa, né? Então o que acontece? Você pergunta, você entendeu? Eles falam ok. Só que você não vê a carinha deles. Então você fica assim, o que eu faço? Então mudou muito. Além de preparar as aulas para os alunos, né? Produção de material, nós temos que atingir os alunos tanto de forma online, né? Porque eles têm a dificuldade, né, de entrar, alguns participam pelo WhatsApp, outros pela plataforma Teams, que é um pouco pesado, então nem todos conseguem acessar a plataforma, e tem aqueles alunos que têm que vir buscar o material na escola. E nós temos que fazer a devolutiva para esses alunos, né? Então nós temos que dar atendimento a todos eles, tentar o máximo possível. Então o nosso trabalho ficou bem puxado nesse sentido. A escola acabou tendo, por essa demanda aí, ter que criar 3 ambientes. Um ambiente na plataforma Teams, outro ambiente nos grupos de WhatsApp e o ambiente com material impresso para entregar. Então, cada professor está dando aula 3 vezes, né, na plataforma, no ambiente de WhatsApp e também com material. Então, triplicou o trabalho dos professores. Foi a família em casa que serviu de suporte humano aos professores e professoras para que o ensino tecnológico à distância funcionasse nesta pandemia. Em um circuito formado por calçados e brinquedos, Micael, de 4 anos, praticou educação física. E a irmã Pietra, de 7 anos, produziu maquetes sobre camelos, oásis e as pirâmides do Egito. Tudo gravado com a câmera do celular pelos pais Otto e Magda, o que reforçou o respeito que eles já tinham pelo trabalho dos educadores. Os pais que têm realmente tido contato com a educação dos filhos, que têm cuidado das tarefas, que têm observado o andamento das aulas, no mínimo, eles têm que ser muito gratos aos professores, porque não é fácil educar. É uma tarefa que a família faz e a escola ajuda. A escola ensina os valores que a família reforça no dia a dia. O que eu mais aprendi nessa pandemia é amar ainda mais os professores, tanto da creche pública que o meu filho estuda, quanto da escola privada que a minha filha estuda também. Quando foi possível unir professores, tecnologia, alunos, escola e família, o processo de ensino-aprendizagem aconteceu. Depois de tanto trauma, eu sinto assim que eu aprendi muito, que eu cresci muito e consigo fazer o meu trabalho normalmente. Em função de todo esse distanciamento, de toda essa dificuldade do cara a cara, nós resolvemos fazer uma gincana com os nossos alunos. E nós pensamos nesse desenvolvimento global, né?
da relação do aluno dele com os colegas, que está afastado, e dos alunos com os professores também. Então, em função disso, nós organizamos várias atividades. Nós organizamos uma atividade de caráter social, onde cada turma doou 5 cestas básicas para que fosse doado para famílias carentes. Pensamos no caráter artístico, onde cada aluno gravou um pedacinho de um vídeo, depois eles juntaram e fizeram um vídeo da turma. Nós pensamos no caráter pedagógico, e aí nós fizemos, eles fizeram vídeos de experiência de química, de física. Eles responderam uma sequência de perguntas de quiz, com perguntas e respostas. Nós fizemos uma atividade de interação com os professores, onde alguns professores vieram aqui, e no ambiente aberto, os professores fizeram umas atividades para motivá-los, e fizemos também atividades de brincadeiras com eles. Tudo isso para motivá-los nesse período difícil. Devido à pandemia, os professores e os alunos estão distantes, mas o sentimento é o mesmo. Meus queridos alunos, não vamos esquecer desse momento tão difícil da gente fazer aquela respiração. Vocês conhecem, todo dia a gente faz aquela respiração, aquela calma para a gente poder enfrentar esse momento difícil, esse momento de pandemia, aquela respiração, aquela meditação, porque como eu sempre falo para vocês, tudo é fase, tudo é período, e esse período vai acabar. E quando você faz essa introspecção, quando você consegue se conectar com você mesmo, você consegue enfrentar melhor esse desafio. Então, conto com vocês na volta. Estamos aqui nesse momento, aqui na escola, podemos ver esse silêncio. É como verão sem andorinha, sem os passarinhos, é como primavera sem as flores. Então, a gente só acredita que seremos mais felizes passando tudo isso, tirando o aprendizado, porque nós nos tornamos alunos também, fomos estudar como que trabalha com as tecnologias, porque não estávamos preparados. Então, o que nós queremos mais, que sonhamos mais, é com a volta dos nossos passarinhos para o nosso ambiente aqui. Meus bichinhos, eu sou a professora que sou, com aprendizado, com todo o crescimento, graças a cada um de vocês que passaram pela minha vida. Então, foi um aprendizado que a professora teve com vocês, e eu acho que eu me tornei essa pessoa hoje bem diferente para alguns, né? E hoje, para os que ainda estão comigo, né? Hoje a professora já está mais com jeitinho de youtuber, né? Mas, assim, vocês são fundamentais para mim. É por causa de vocês que eu sou quem eu sou e que eu aprendi tudo da minha profissão. Que eu gosto muito deles, que eu amo, eu abraçaria. Um abraço tão forte que eu até choraria de amor. Que lindo, parabéns ao Antônio Carlos Silva, a produção, a edição, a toda a equipe envolvida, que belo material e que presente aos professores. Sem dúvida alguma, que presente uma excelente matéria, um presente aos professores. Nayara, eu tive a oportunidade de conhecer a boa educação, a educação referência no mundo, né? Que é a educação da Finlândia, isso em 2005, eu conheci toda a estrutura educacional na Finlândia e com ela pude comparar com o que se tem no Brasil, né? E olha, é algo impressionante como é que eles transformaram aquele país por conta do investimento em educação. Como é que funciona lá? Lá funciona mais ou menos assim, né, Era? A criança, o jovem, quando chega no final do ensino médio, por exemplo, ele recebe um questionário e ele decide, já no finalzinho do ensino médio, o governo pergunta a ele, antes de fazer Enem, antes de fazer essas análises todas para entrar na universidade, qual é a profissão que ele vai querer seguir. Se ele optar por ser professor, você sabe o que o governo finlandês faz? Ele separa esse aluno, essa aluna que quer ser professor, professora, para preparar esse aluno, essa aluna para ser professor. Aí ele vai estudar durante 4, 5 anos, vai fazer especialização e mestrado. Não tem nenhum professor na Finlândia que não tenha mestrado. Todos têm mestrado para dar aula desde o ensino fundamental. Só que sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui no futuro. Você eu vai espero. ter que pagar para alguém querer ser professor, porque do jeito que anda... Ninguém quer. Ninguém quer. E lá é diferente. Lá todo mundo quer. Por quê? Primeiro porque não é por questão só de remuneração, não. As condições todas são extremamente favoráveis. Mas isso vai caminhar, o Brasil vai ter que caminhar para isso, porque vai chegar um ponto que não vai mais ter o educador. Exatamente. É extremamente favorável, né? E a preparação que eles fazem com os professores, desde a formação de graduação, especialização e mestrado, né?
Ele só entra em sala de aula depois que ele terminou o mestrado. Isso é interessante, porque, veja bem, a qualificação de um professor com mestrado é muito diferente de uma qualificação de um professor que tem apenas especialização. A didática de ensino é muito mais efetiva, está entendendo? Claro que tem a questão de talento, de habilidade de cada professor, que isso aí vem com cada um, né? Mas, de certa forma, o governo pega para si o professor, trata o professor como algo precioso, porque, veja bem, partiu dele, da criança, enquanto criança, ensino médio, né? Decidir que quer ser professor, para a partir daí moldar esse grande diamante e ele poder ser um professor de matemática, de física, de química ou na universidade, enfim, não importa. Mas o governo trata, e detalhe, que é o mais importante, ele já começa a receber uma ajuda do governo para que ele possa estudar no ensino público, para que ele possa estudar e ser um grande professor, um grande profissional. É algo, sim, absurdo, entendeu? A formação desses professores na Finlândia é um espetáculo, é algo assim, realmente de ficar admirado. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a criança com 4 anos de idade tem aula de convivência. Você entende o que é isso? Aprender a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, dar vaga para o senhor, o idoso no ônibus, tudo isso ela aprende em sala de aula, é algo... Fazer fila na hora do lanche é algo impressionante como que eles são organizados nesse sentido. Está entendendo? Lá, por exemplo, uma carteira, essa carteira que a gente tem na escola pública aqui, no colégio estadual, no colégio municipal, em média, uma carteira dessa dura 1 ano, Coité, 1 ano e pouco, onde a sua filha dá aula, está entendendo? Parabéns a ela por ser professora e pela escolha, né? Na Finlândia dura 20 anos uma carteira dessa, sabe por quê? E detalhe, a criança entra no ensino fundamental, né, para começar a estudar, o objetivo é que eles têm aula de marcenaria, né? No final do ensino médio, um dos trabalhos experimentais dessa criança, que agora não tem mais 4, 5 anos de idade, tem 14, 15 anos de idade, é construir uma carteira escolar, Nayara, para deixar a carteira para o próximo aluno. Você está entendendo? Quer dizer, é todo um planejamento, é toda uma estrutura voltada exatamente para a formação da criança. Vamos aqui à participação e à realidade triste que a gente tem, porque o Valdir, ele faz uma crítica e o Valdir fala o seguinte, olha, enquanto os colégios particulares se adaptaram, né, qualificaram, educação pública fica em casa. E teve uma outra telespectadora que até falou, poxa, não foram na escola pública, mas não tem, né, não está funcionando, então não tem o que mostrar, infelizmente. Tem aqui outra participação, bom dia, Nayara, bom dia, professor Haroldo, sou João, morador do bairro Pedra 90, eu quero, em nome do professor Haroldo, externar os meus parabéns a todos os professores. Obrigada, e tem mais gente aqui, Haroldo, só os políticos não roubar e valorizar o professor, que com o tempo a nossa cultura muda. Muito bem, Edson, exatamente. É isso mesmo. Não tem outro caminho, né, Yara? É que até hoje nós não tivemos gestores, aí eu digo pessoas que têm a caneta na mão, que têm todas as condições de realmente mudar a realidade desse país, desse estado, né, deste município, com um compromisso sério com a área da educação. Compromisso sério como esse que eu disse agora, né? Valorizar, sobretudo, aquele que quer ser professor, que é professor, claro que envolve remuneração, envolve preparo, envolve condições de ensino, porque não adianta você dar na mão do professor o giz e o apagador e falar assim, olha, resolve o problema da sociedade. Né? Não é assim. Você vai formar uma nova geração com novos valores, com novos princípios e certamente vai colher tudo isso. Você precisa plantar. O problema é que os governos não plantam e querem que resolver isso de forma paliativa. Não é assim. Olha, não vai mudar dessa forma. Tem uma denúncia aqui, Haroldo, você falou ali, a gente falou do início da notícia de frente sobre a chuva e você chamou a atenção para o cuidado com as descargas elétricas. Bom dia, professor, já tem 3 dias pegando fogo, transformador queimado. Os móveis matando animais, descarga de energia. Lá, aquele transformador em frente à minha casa, infelizmente, teve que morrer um ser humano para que a Energisa fosse lá e trocasse esse transformador. Infelizmente, meu esposo, no ato de desespero, que parecia que ia pegar fogo na casa toda, ele lembrou do padrão e foi para a banda do padrão. E ele recebeu a descarga do transformador e faleceu. A morte do meu esposo. A Energisa foi lá, trocou o transformador, ia fazer 1 mês que a gente comprou e hoje faz 1 mês que o meu esposo não está mais aqui. Que triste, Meu sentimento, você vê que eu lembrei aqui, ela acabou acompanhando o programa. É na zona rural que sofre demais com as quedas de energia. Muito, porque ele tem uma chave ali e essa chave cai. E fica tudo molhado. Eu sei, porque meu pai tem propriedade rural e eu sei que isso acontece com uma certa regularidade.
E aí o fazendeiro, o chacreiro vai lá exatamente religar, muitas vezes no padrão principal lá, essa chave. E acaba, infelizmente, acontecendo o que aconteceu aí. Nossos sentimentos e, claro, fica a indignação, né? Vamos aqui para um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente. Vamos repercutir a pesquisa do Gazeta Dados e também vamos falar do debate que acontece hoje, o grande debate a partir das 11 horas da manhã aqui na TV Vila Real.